Israel é o povo escolhido ou a igreja é o Israel de Deus? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou falar um pouco mais sobre a teologia da substituição e seus desdobramentos. Fala galera, eu sou o Igor, sou formado em teologia, atualmente pós-graduando em teologia reformada. E hoje nós estamos aqui no quadro Análise Bíblica para falar um pouco mais sobre Israel. Para começar, eu vou ler uma passagem aqui em Números, capítulo 23, versículo 18 em diante. Então alçou sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como de unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Então isso aqui é uma passagem, né? Aquela passagem que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está se referindo diretamente a Israel. E nós vamos ver inúmeras promessas de Gênesis até Malaquias, e não só de até Malaquias, no Novo Testamento também, referentes a Israel, que Deus abençoou Israel e que suas promessas são irrevogáveis. A teologia da substituição diz ao contrário. A teologia da substituição diz que Israel foi substituída por causa dos judeus que rejeitaram Cristo. Sim, os judeus realmente rejeitaram Cristo. Os judeus que rejeitaram Cristo naquela época foram condenados. E a igreja, sim, porque a salvação é por Cristo. Eu não estou falando que a salvação é meritória ou é, vamos dizer, sanguínea. A salvação é por Cristo. Porém, a igreja tem o seu dever de orar para com Israel. Nós vamos ver isso em Salmos. A igreja tem o seu dever de fazer missões e priorizar em suas missões o povo judeu. Nós vamos ver isso em Atos, quando Jesus fala, né, que os focos deviam ser Judéia, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Note a sequência: Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. E aí eu poderia falar inúmeros outros textos, não vou ficar aqui falando só sobre isso, que a prioridade da igreja deveria ser alcançar o povo judeu. Ah, Igor, mas não é bem assim. Eu poderia falar outros textos que se baseiam na teologia da substituição. Mas se você quiser, você que é a favor da teologia da substituição, você que acredita o contrário, comenta aqui. Ou você que tem dúvida, comenta aqui que eu faço um vídeo de análise sobre esses textos. Tem alguns em Romanos, que a teologia da substituição se baseia. Vamos lá, como que se originou isso, Igor? Tudo se originou na romanização da igreja. Com a romanização da igreja, os pais da igreja, não os apóstolos, os pais da igreja patrística começaram a sentir meio que, vamos dizer assim, um ciúme dos judeus, né? Dos cristãos judeus. E já começaram a fazer algumas resoluções meio antissemitas. E o primeiro deles foi até a Justino Marte. Com o tempo, com a romanização da igreja, isso piorou. Foram abolidas as comemorações de festas judaicas. Igor, mas cristão não pode comemorar festas judaicas. Nós temos dois textos, eu posso até analisar esses textos, mas é importante que você comenta aqui. Hoje a ideia não é a gente analisar nenhum texto, mas te dar um conhecimento geral sobre isso. E aí, a cristão não pode comemorar nenhuma festa. Tá bom. Em Atos 2, que a descida do Espírito Santo aconteceu num dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos num dia de Pentecostes, uma festa judaica. E eu poderia falar outros textos aqui que falam sobre o assunto. A igreja comemorava as festas judaicas. A igreja, em muitos lugares, se reunia aos sábados, não era domingo. Muitos cristãos
praticavam práticas judaicas. Não estou falando da obrigatoriedade dos judaizantes que Paulo repreende. Não é que o cristão ele tem que ser judaísta. Não é isso. Não me confunda. E com a humanização da igreja, tudo isso vai ser abolido. Quase que não sai. Tudo isso vai ser abolido. O domingo o sábado vai ser trocado por um domingo. Não tem nenhum mandamento na Bíblia falando sobre isso, que o sábado tem que ser trocado pelo domingo. O Natal vai ser comemorado, que o Natal não tem nenhum dos apóstolos mandando comemorar Natal, o nascimento de Cristo. Manda-se comemorar Páscoa, manda-se comemorar a ceia. Não tem nada falando de Natal na Bíblia. O Natal vai ser comemorado, vai ser implementado, que é uma festa originalmente pagã. Nós vamos ter a substituição de muitas coisas, vamos ter a implementação de ídolos. Então a igreja ela vai se separar totalmente das origens judaicas, e inclusive aqueles judeus que estão no cristianismo, eles têm que negar todo todo resquício de judaísmo que eles tiverem. Eles não podem mais usar suas roupas indumentárias, eles não podem mais guardar o sábado, quando era o contrário. No período da igreja primitiva, os judeus tinham que ser repreendidos para aceitarem os cristãos do jeito que eles eram e não obrigar eles a fazerem as suas práticas. Na época da igreja primitiva era ao contrário, que a romanização mudou totalmente. E nós vamos ver com a romanização da igreja, a igreja católica perseguindo, queimando, matando em número os judeus e forçando eles a uma suposta conversão. Mais na frente, a reforma protestante que se deveria mudar, Martinho Lutero não mudou. Martinho Lutero ele piorou a situação e falou inúmeras frases antissemitas do tipo: suas sinagogas têm que ser queimadas, eles têm que ser perseguidos mesmo, seus passaportes têm que ser cancelados. E o próprio Hitler, quando ele vai dominar, algumas pessoas perguntam como é que Hitler conseguiu dominar uma nação cristã, que a nação alemã era uma nação protestante, e fazê-los matar, fazer barbaridades com o povo judeu com tamanha facilidade. Simples. Ele usou Lutero. Simples. Ele citou Lutero. Todas as suas frases, posso botar até aqui se você quiser, todas as suas frases de perseguição, todas as suas frases do Holocausto foram tiradas de Lutero. Hitler não usou sua doutrina da perseguição dos judeus. Hitler pegou de Lutero. Igreja, Igor, onde fica isso? A igreja, ela deve, como eu já falei, orar por Israel e priorizar em Israel em sua missão. A teologia da substituição tem um problema. Alegorizar muitos textos que não devem ser alegorizados. E eu posso falar até se sobre esses acontecimentos tem um fim dos tempos aí. Por exemplo, Mateus 24, quando está falando ali para os povos da Judéia, quando está falando ali para os povos da Judéia, está falando para os povos da Judéia. Zacarias, quando está falando sobre a aparição de Cristo triunfal e para os povos de Jerusalém, para os povos de Israel, está falando de uma forma literal, não está falando para a igreja. As passagens que, como eu li aqui em Números 23, fala para Israel, não está falando para a igreja, que a igreja nem foi formada, está falando para o povo judeu. O problema é nós queremos alegorizar e forçar uma interpretação para colocar a igreja onde a igreja não existe aqui no Antigo Testamento. Ah, Igor, mas a Israel é a representação da igreja. Mas essas promessas aqui são literais. Se nós formos alegorizar, os próprios reformados e os próprios teólogos da substituição, que são tão chatos em exegese, alegorizam aquilo que não é para alegorizar nas Escrituras. O próprio Apocalipse, ele fala não só sobre os mártires, não só sobre cristãos, mas promessas relacionadas ao povo judeus. Um exemplo são os 144 mil, um exemplo são as 2 testemunhas que vão apregoar em Israel. Os 144 mil são 144 mil judeus selados, são representando 12 tribos. Aí você está falando ali das tribos, você está falando ali de judeus, não tem nada falando para a igreja. Então tem promessas que são para a igreja, tem promessas que são para Israel. O problema é quando nós queremos excluir Israel ou queremos substituir Israel pela igreja. Não. Ou eles têm que ser evangelizados, eles têm que ser pregado o evangelho para eles? Sim. Nós temos que interceder por eles? Sim. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não quer dizer que as promessas deles morreram também, até porque essa intercessão é para que eles se arrependam e galguem a sua promessa.
E em Zacarias fala que eles vão olhar, vão lembrar daqueles que os transpassaram, que eles transpassaram e vão chorar e se arrepender. Vai haver um arrependimento coletivo de Israel. Vai haver um arrependimento genuíno de Israel. Romanos, no mesmo texto que eles usam para implementar a teologia da substituição, quando fala se a sua queda, no mesmo texto que eles usam, fala se a sua queda foi bênção para nós, que dirá a sua plenitude. Olha o termo que Paulo usa. Que dirá, no mesmo texto que eles usam para a teologia da substituição. Que dirá a sua plenitude. Ou seja, o dia que Israel foi restaurada pelo Messias. E eu não falo Israel igreja, está falando ali o povo judeu. O dia que Israel foi restaurada como nação, governada pelo Messias, por Cristo Jesus, haverá a plenitude dos tempos. Comente aqui sua dúvida sobre escatologia, comente sua dúvida aqui sobre Israel, que eu faço um vídeo respondendo essa pergunta.